Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Ebert. Então, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo a respeito de números complexos, como eu havia prometido, a matéria ela é bem extensa. Então, você deve se lembrar que precisaremos de várias aulas para poder cumprir todo o cronograma a respeito do conteúdo envolvendo números complexos. Então, espero que você se lembre que na aula anterior vimos algumas maneiras de se representar números complexos. E uma delas foi a forma trigonométrica, em que, se você se lembrar bem, todo número complexo ele pode ser escrito como sendo z igual a ρ, que multiplica cosseno de θ, mais i seno de θ, em que ρ era chamado de módulo, enquanto que o θ era chamado de argumento de um número complexo. Então, pessoal, na aula de hoje iremos falar a respeito das mesmas operações que já estudamos anteriormente. No entanto, realizar essas operações através da forma polar de um número complexo e não através da forma algébrica. Você deve estar se perguntando por que devemos aprender a operar esses números em diferentes formas. E a minha resposta para você é que algumas operações serão mais simples de serem realizadas na forma polar, nessa forma denominada trigonométrica de números complexos. Então vamos começar falando na aula de hoje a respeito de duas operações. As operações que eu considero mais simples para resolver na forma polar. E quais seriam elas? Aqui no quadro representado estão elas. São as operações de multiplicação e também a operação de divisão. Bem, como podemos multiplicar dois números complexos? Vamos ver? Aqui realizei o destaque da cor azul. Então veja só. Vamos tomar dois números complexos quaisquer. Aqui eu denominei cada um deles como Z1 e Z2. Então, o número complexo Z1 em sua forma trigonométrica, ou também conhecido como forma polar, está sendo representado como ρ1, que multiplica cosseno de θ1 mais e seno de θ1, enquanto que o número complexo Z2 está sendo escrito como sendo ρ2, que multiplica cosseno de θ2 mais e seno de θ2. Você deve estar imaginando que essa quantidade de letras ou de variáveis te atrapalharia. No entanto, quero te passar uma dica. Bem, ela é muito simples de se resolver essa multiplicação, e aqui está representado ela em azul, dentro desse retângulo em azul. Bem, o que precisamos fazer quando vamos multiplicar dois números complexos? Por exemplo, esse número complexo Z1 por este número complexo Z2. O que devemos fazer? Devemos multiplicar os seus módulos. Então, veja só, vou destacar da mesma cor, da cor azul. Devemos multiplicar o módulo dos dois números complexos. Enquanto que para o ângulo, vamos realizar uma soma. Então, o ângulo do produto de Z1 por Z2 será a soma entre cada um dos ângulos. Certo, pessoal? Então, qual seria o número complexo que compõe o resultado de Z1 vezes Z2? Será o número complexo formado por ρ1 vezes ρ2, que multiplica cosseno de θ1 mais θ2, mais i seno de θ1 mais θ2. Vamos ver de maneira prática como podemos realizar essas operações? Então, veja só esse exemplo. Dados os números complexos Z1, Z2 e Z3, calcule, letra A, Z1 vezes Z2. Então veja, pessoal, que cada um desses números complexos está representado em sua forma polar. Então, como vamos realizar o produto entre Z1 e Z2? Faremos da seguinte maneira. Como visto anteriormente, vamos calcular esse produto multiplicando os módulos. O módulo de Z1 é o 2. É esse númerozinho que fica fora do parênteses. Enquanto que o módulo de Z2 é esse númerozinho que também fica fora do parênteses, o número 3. Então, para resolver o produto de Z1 por Z2 na forma polar, vamos multiplicar os módulos, 2 vezes 3,
E para o ângulo, vamos somar, realizar uma operação de adição. Então veja só, a soma será entre o ângulo de 60 graus com o ângulo de 30 graus. Para a parte imaginária, que compõe este número, ou seja, a parte que envolve o seno, será a mesma conta. O ângulo de 60 mais o ângulo de 30 graus. Lembre-se, esses ângulos são escritos em graus. Então, vamos resolver esse produto? Teremos que o cálculo de Z1 vezes Z2 será igual a 2 vezes 3, 6, que multiplica cosseno de 60 mais 30 vale 90 graus, mais I seno, novamente temos a adição de 60 por 30, também será de 90 graus. Então, pessoal, você deve se lembrar que o ângulo do cosseno de 90 graus é conhecido, e este ângulo tem valor zero. O cosseno de 90 graus, ele vale zero, pessoal. Enquanto que o seno de 90 graus, ele tem valor 1, valor unitário. Esses são ângulos bem conhecidos de vocês. Então, podemos escrever o produto de Z1 por Z2 na forma algébrica. E será o número complexo. Vamos resolver dentro do colchete primeiro. Então, temos 1 vezes I1, 1I, ou simplesmente I, mais 0, o próprio I. E o I vezes 6, 6 vezes I. Resultado, teremos o número complexo 6I. Ao multiplicar o número complexo Z1 pelo número complexo Z2, teremos o resultado 6I. Vamos agora falar um pouco da operação de divisão. Veja como também é bem simples, apesar de a fórmula parecer bem complexa. Então veja só. Quando formos dividir dois números complexos na sua forma polar, o que devemos fazer? Devemos dividir os seus módulos. Então vamos dividir o módulo do primeiro número complexo do numerador, pelo módulo do número complexo do denominador. Não lembre-se de não trocar a ordem, pessoal, pois, caso contrário, o resultado dará diferente. Então, se estou dividindo Z1 pelo Z2, então devo dividir os módulos também nessa ordem. O módulo de Z1 dividido pelo módulo de Z2. Enquanto que, para a operação dos ângulos, faremos não uma operação de adição, mas sim uma operação de subtração. Vou aqui representar da mesma cor. Então, é isso que precisaremos fazer quando formos dividir dois números complexos na sua forma polar. Vamos realizar isso com um exemplo? Então veja só. Para a letra B, quero realizar o cálculo de Z1 sobre Z2, ou seja, quero dividir o número complexo Z1 por Z3. O que devemos fazer? Devemos dividir os dois módulos. Então, qual seria o módulo de Z1? Veja só, o módulo de Z1 é o 2, pelo o módulo do número complexo Z3, que também é 2. Então, teremos que Z1 dividido por Z3 é igual a 2 dividido por 2, que multiplica o cosseno, que devemos fazer com as operações dos ângulos. Lembre-se, devemos subtrair. A ordem é de Z1 e Z3, então faremos 60 graus menos 15 graus. Enquanto que para a parte imaginária teremos I seno de 60 graus menos o ângulo do Z3, que também é de 15 graus para a parte imaginária. Vamos realizar essa conta? Temos 2 dividido por 2, 1, que multiplica cosseno 60 menos 15 dá 45 graus. Mais I seno deste mesmo ângulo, porque temos a mesma operação para realizar, 60 menos 15, ou seja, também de 45 graus.
Caso quiséssemos encontrar a resposta de Z1 dividido por Z3 na forma algébrica, deveríamos realizar a substituição do valor destas funções trigonométricas, do cosseno e do seno, para os ângulos de 45 graus. Você pode consultar a tabela do vídeo da aula passada, da aula anterior, e você verá que o valor de cosseno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2, enquanto que o valor do seno também terá o mesmo valor. O seno de 45 graus também tem valor raiz de 2 sobre 2. E, portanto, pessoal, este será o resultado da operação de Z1 dividido por Z3, se assim eu desejar a resposta na forma algébrica. Vamos agora resolver o exemplo da letra C. Para o exemplo da letra C, devemos realizar a divisão entre Z1 e Z2. Lembre-se, para realizar divisão, devo dividir os módulos. O módulo de Z1 é 2, é o número de fora do parênteses, veja só, aqui está ele. E vou dividir pelo módulo do número complexo Z2, veja só, é o número fora do parênteses, ou seja, o número 3, que multiplica cosseno. Como é uma divisão, pessoal, devemos realizar a subtração dos argumentos. Então, vou pegar o argumento de Z1. O argumento de Z1 é de 60 graus. Aqui está ele. E vou subtrair o argumento de Z2. O argumento de Z2 é 30 graus. Mais I seno de 60 graus de Z1 menos o argumento do número complexo Z2, que também é de 30 graus. Veja, pessoal, que o argumento tanto para o cosseno e para o seno será sempre o mesmo. A operação dos ângulos será sempre a mesma. Então não há com que você se preocupar. Então vamos realizar essa conta? Veja que 2 não pode dividir por 3. A divisão não dará exata. E, portanto, vou deixar em forma fracionária. Vamos realizar a conta de dentro dos ângulos. Então teremos cosseno 60 menos 30, 30 graus, mais I seno também de 30 graus. Então, pessoal, aqui está o resultado da divisão entre Z1 e Z2. Só que este resultado está escrito na forma polar. E se quiséssemos essa resposta na forma algébrica, o que deveríamos fazer? Deveríamos substituir o valor do cosseno e do seno para o ângulo de 30 graus. Você poderá consultar novamente a tabela da aula anterior. Você verá que o valor do cosseno de 30 graus corresponde a raiz de 3 sobre 2, enquanto que o valor de seno de 30 graus tem valor 1 sobre 2. Realizando a propriedade distributiva, pessoal, teríamos a seguinte resposta. Teremos 2 vezes raiz de 3 sobre 3 vezes 2, mais o i, vamos colocar o i na frente, 2 vezes 1, sobre 3 vezes 2. Por que eu não realizei esse produto no denominador, pessoal? Você verá que para cada uma dessas frações caberá uma simplificação. E, portanto, ao simplificar o 2 do numerador com o 2 do denominador, teremos como resposta o seguinte número complexo. Para a parte real, teremos raiz de 3 sobre 3, enquanto que para a parte imaginária, teremos 1/3 de i. Então, pessoal, aqui está a resposta para a divisão entre Z1 e Z2.
na forma algébrica. Agradeço a todos por participar de mais uma aula e nos vemos no próximo vídeo.